O Conde José Vicente de Azevedo foi uma figura única na história do Brasil. Ele era menino ainda, de 9 para 10 anos, quando o pai faleceu, e ele viu-se à frente da família, porque o irmão mais velho dele já estava estudando no Rio de Janeiro. O Coronel José Vicente foi assassinado quando tinha 40 e poucos anos. E ele, como político, emprestava muito dinheiro. E quando ele faleceu, a dona Angelina, a esposa, dona Angelina Moreira de Azevedo, passou dificuldades fabulosas, imensas, porque tinha muita propriedade, mas não tinha dinheiro vivo. Ela cuidava dos filhos, da casa, como era habitual, não é? Ela se viu atrapalhada, porque com tantas dívidas. E então ela foi obrigada a fazer costuras e fazer doces para o Zé Vicente, para o menino levar ao mercado. De dia ele ajudava a mãe a costurar, virando uma novela da máquina de costura. E ajudava na mãe, ia fazer doces, ele ia vender doces, e de manhã cedo ele ia com os escravos para a roça. Então ele percebeu como era difícil a vida de uma pessoa, né? Um órfão pobre. Mas depois foi se recompondo muito lentamente a fortuna, porque as pessoas honraram os seus débitos e foi se recompondo a fortuna. E depois foi crescendo, foi estudando, estudou em Lorena, depois veio para São Paulo, ficou na casa de um tio, e aí fez a faculdade de Direito, chamava-se Academia de Direito. O Zé Vicente, então, em 82, formado. 83, casou-se. Em 84, ele foi eleito o mais votado deputado. Tanto assim, por ser mais votado, ele também presidiu a Assembleia. Aliás, ele tinha a sua profissão, ele era professor. Ele fez concurso para o ginásio do Estado, foi professor de Geografia e Cosmografia. Quando era criança, né? Ele vinha bastante ao Ipiranga, então nós sempre moramos no Ipiranga, então ele ia também lá em casa, ou nós vínhamos encontrar com ele aqui. Ele foi muito amigo dos netos. Essa foto aqui, de baixo, é a foto das bodas e diamantes dos meus avós. Meu avô, minha avó, eu sou esta. Eu sou esta. Casa grande, boa, 3 andares, quer dizer, o andar principal tinha uma escadaria e embaixo era um porão, mas era um porão habitável. A ida lá era sempre assim, uma coisa, era um momento assim muito solene, porque tinha um ritual, a gente entrava, cumprimentava, né, ia primeiro cumprimentar os avós, tomava bens, pedia-se a bênção, né, e os avós abençoavam, havia a cerimônia do beijamão, né. Santos de devoção, Nossa Senhora Aparecida, São José. Em cada quarto tinha um oratório e tinha um genuflexório também. Mas o quarto dele, porque depois de chegar muito tarde de noite, ia atrapalhar a vida da minha avó, né? Então, ela tinha o quarto dela e ele tinha o quarto dele. O quarto dele, para entrar, olha, estava um mapa. Um monte de papel, um monte de livro, não sei o quê, mas não sei o quê. Não era pequeno o quarto, mas e ninguém entrava lá. Era só ele e a minha mãe que ajudou muito. O Zé Vicente dava para os netos até completarem 10 anos. Ele mandava uma empregada chamada Maria Angélica arear umas moedinhas de prata que chamavam as pratinhas. Então, se você fez 5 anos, ele dava 5 moedinhas de prata, bem limpinha, bem areada. 6 anos era 6 moedas, assim por diante.
porque assim era um presente que era uniforme para todos, né? Não havia desigualdades. Em 1935, Pio XI mandou o título de conde por José Vicente de Azevedo. Eu sei que Dom Duarte Leopoldo Silva esteve na casa dele. Parece que ele já tinha tido oferecimento de receber o título de marquês, mas ele não quis. Depois de algum tempo, o Dom Duarte conseguiu o título de conde e foi levá-lo à casa onde eles moravam, na Rua Alameda Barão de Limeira, e deu como imposição: o senhor tem que usar o título, tem que usar. Então ele passou a usar. O título que ele recebeu é o título do Vaticano, então é diferente. E durante uma viagem do Zé Vicente de São Paulo para Santos, ele teve uma inspiração. Surgiu a melodia. Viva a Mãe de Deus e Nossa, de Nossa Senhora Aparecida, numa dessas viagens. E ele, como não tinha papel para escrever, nas bordas de um jornal, foi escrevendo os versos e a melodia que alguém depois tomou nota. Essa é a origem do hino Viva a Mãe de Deus e Nossa. Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. O José Vicente, que foi conde, ele tinha duas fixações. Como ele tinha passado dificuldades imensas na infância, como órfão, ele sempre diz: vou proteger quem não tiver proteção. E as obras em geral deles foram todas encaminhadas segundo essa orientação. E mais, outra preocupação dele, não só quem não tiver proteção, a profissionalização da juventude. No Ipiranga eram 12 obras nascidas de José Vicente de Azevedo, ou porque ele deu o terreno, ou porque ele construiu, ou porque ele construiu e manteve, e tal. Porque ele não se contentava em construir, mas em deixar bens para determinadas instituições, entre as quais a célula máter é esta casa, a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Em 1890, o Zé Vicente começou a construção desta casa. A ideia dele: meninas órfãs desamparadas. Então, asilo de meninas órfãs desamparadas, Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Atender as crianças, de preferência filhas de famílias que já tinham tido certa fortuna e que depois, por motivos diversos, acabaram perdendo essa fortuna. Então ficaram nas condições que ele ficou quando morreu o pai, ou seja, numa dificuldade econômica grande. Logo depois começou a construção de um orfanato masculino, que é o Instituto Cristóvão Colombo, que era o orfanato Cristóvão Colombo. Quem construiu foi o padre José Marchetti. O que ocasionou o toque inicial foi justamente numa viagem em que vinham muitos imigrantes italianos e como as viagens eram muito longas, duravam 2 meses, 3 meses, muita gente até morria na viagem. E morreu uma mãe de um bebezinho. E o pai do bebezinho ficou desesperado: o que eu faço com a criança? Eu vou me atirar no mar e tal. E o padre Marchetti, José Marchetti, que vinha nessa viagem, ele disse: não, nós vamos tomar conta dessa criança e de outros. Não. Quando ele chegou em São Paulo, ele se empenhou por fazer uma instituição que abrigasse os filhos de imigrantes italianos. Então foi quando meu avô se encontrou com ele e
Ele contou a problemática e meu avô lhe ofereceu um terreno grande que hoje é o Instituto Cristóvão Colombo. Na Avenida Nazaré 470. O que ele construiu lá? Na Nazaré, esquina da Rua Bonão do Loreto, umas casas chamadas Casas da Providência. Para quê? Para abrigar ex-escravos velhos e doentes. Porque os moços, depois da abolição, conseguiram um trabalho facilmente em fazendas, em antigos patrões, etc. e tal. Mas os velhos doentes ficaram abandonados. Então o Zé Vicente criou essas Casas da Providência. Mas não tinha quem tomasse conta. E uma vez, lá na igreja São Gonçalo, lá no centro da cidade, ele se encontrou com o padre Rossi. E ele disse, olha, eu estou com uma obra começada lá, que tem a intenção de atender os idosos escravos. E eu precisaria de uma congregação religiosa. O senhor saberia de alguma? Ele disse, sim, tem uma congregação religiosa nova das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, em Santa Catarina. Então mandou 3 irmãs, o padre Rossi mandou 3 irmãs, a Madre Paulina e mais outras 2 que vieram para São Paulo. E começaram então a atender os escravos, os doentes e tal. Depois a congregação foi ampliando e precisava de mais coisas e afinal meu avô deu o terreno para a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que fizeram aí a casa-mãe. Então ele permitiu depois que fizesse um colégio, né? Aí não ficou mais para os escravos, ficou sim para a população geral. Em 1905, ele inaugurou um grande pavilhão na Avenida Nazaré, esquina da Rua Moreira de Godoy. E esse pavilhão seria o primeiro pavilhão de um hospital infantil. E ele daria o nome, ele deu o nome para esse pavilhão e daria o nome do hospital Dom Antônio de Alvarenga, que foi um bispo mártir falecido poucos anos antes. Ele foi um bispo muito bom e visitava muitos doentes, acabou apanhando não sei se foi febre tifoide, que foi uma doença, uma epidemia e morreu. Ele era muito amigo desse Dom Antônio de Alvarenga, então ele construiu o prédio que ia ser o hospital Dom Antônio de Alvarenga. Mas por motivos vários não aconteceu de ficar no hospital. E quando o Instituto Padre Chico passou, o atendimento aos cegos passou a ser aqui no Ipiranga, venderam lá e vieram para cá, ele deu aquilo, mas continua a placa lá, Hospital Dom Antônio de Alvarenga, só que não é mais aí. Aí, quando a tia Carmelita fundou a clínica infantil do Ipiranga, ele se mudou, mas com a condição de vocês fazerem um hospital com o nome de Dom Antônio de Alvarenga, que é o que acontece hoje. Aqui no Ipiranga não havia grupo escolar. Em todo caso, por isso ele construiu aqui atrás, na Avenida Nazaré, esquina da Rua Moreira de Godoy, construiu um edifício que é o Grupo Escolar São José. Ele fez, então ele pagava as professoras de todos os anos, a diretora. Eu também fui aluno do Grupo Escolar São José, que teve muitos milhares de alunos. Uma das instituições que foi o Colégio São Francisco Xavier, que ele deu, foi justamente para atender ou fazer a propagação da Igreja Católica, da religião católica, entre os japoneses. Então, ele, com a provincial dos jesuítas, ele ofereceu um terreno para, enfim, seria para a educação dos japoneses, mas sempre com a intenção de que houvesse vocações religiosas, e realmente aconteceram algumas. Lembrança, né, que
que eu tenho é de ter sido um grande modelo para a família toda e para muitas gerações, né? Não é só a obra em termos assim da bondade, do desprendimento, do empreendedorismo, né, da inteligência, mas eu acho que para a família fica muito o norte e o modelo. Eu acho que todos nós temos como um exemplo, né, um antepassado que foi realmente um exemplo para todos nós, né? Naquela época não se falava em justiça social e nada disso. Falava-se em caridade, mas ele trabalhava por aqueles que eram mais fracos, que eram oprimidos. Temos um orgulho enorme, porque ele é um exemplo para todos nós, né? É um exemplo de dedicação ao próximo, né? E sempre pautada na vida cristã, né? E a gente percebe que a gente é um elo de uma correntinha enorme, de uma corrente muito grande, né? E que ele foi o princípio disso tudo, né?